Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 29 de outubro de 2024, terça-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, trazendo orientações para o teu fortalecimento espiritual. Amém? Saiba que você precisa se alimentar da palavra de Deus. O nosso texto hoje é Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nesse contexto aqui, Paulo está preso por causa de pregar o evangelho, tá certo? Não é porque roubou, recebeu propina, não. Por causa de pregar o evangelho. O Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, Paulo vai descrever, vai falar sobre a armadura de Deus. Hoje eu quero me deter só no versículo 10. Amanhã eu passarei a descrever cada elemento da armadura individualmente. O versículo 10, ele começa dizendo assim: No demais, irmãos meus. Paulo, depois de ter ensinado aí vários assuntos, como o crente deve se comportar, como deve se viver no casamento, muitas coisas aí que ele passa a ensinar, a fé em Cristo, tudo isso, ele chega aqui no capítulo 10, ele vai falar de uma armadura de Deus que é necessária para todo cristão, para todo crente. Estamos numa luta espiritual e precisamos estar armados e saber usar a armadura, tá certo? Mas eu quero chamar a atenção para essa afirmação de Paulo, porque ele vai dizer, irmãos, no demais, irmãos meus. Então, Paulo tem consciência que ele tem outros irmãos, crente. Amém? Eu sei que tem outros irmãos em outras denominações. Que bom seria se a gente realmente nos entendesse assim, porque formamos o corpo de Cristo. Mas vamos lá, vamos ver se pelo menos a igreja de Cristo consegue se unir, tá certo? Mas Paulo ele tem uma clareza muito, muito assim, esplêndida dessa verdade do Evangelho, porque ele vai dizer isso. Portanto, é necessário a gente entender que, como crente, nós não estamos sozinhos, tá certo? Eu sei que pessoas já oraram por mim sem nem me conhecer. Eu também já orei por pessoas sem nem conhecer. É assim mesmo. Orando uns pelos outros, fortalecendo, porque nós temos irmãos em todo lugar do mundo, graças a Deus. Amém? Então, Paulo ele vai ter essa compreensão, depois de tratar de muitos assuntos, ele vai mencionar isso, irmãos meus. Tem consciência que temos irmãos, tá certo? Isso é uma afirmação muito graciosa de Paulo, porque ele está referindo-se aos demais convertidos. Amém? Olha, é importante você entender. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia diz que ninguém nasce filho de Deus, nascemos criatura. E nos tornamos filhos pela fé em Cristo, tá certo? Isso é uma verdade bíblica, não é invenção minha. Eu quero que você leia a Bíblia. Por isso vou citar um texto aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12, 13, que diz assim: Veio para que era seus, os seus não receberam, que são os judeus, tá certo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Amém? Todos que creram no seu nome, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nos transformamos em filhos de Deus, não é mágica não, é fé no sacrifício de Jesus, tá certo? E o versículo 13 vai dizer assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, eu sou filho de um homem e da mulher. E isso é lógico, é verdadeiro. Mas espiritualmente eu sou filho de Deus pela fé em Cristo, que não é formado por homem, por mulher, mas por Deus, pela vontade de Deus. Então isso é interessante você saber, porque quando Paulo diz irmão meus, ele está se referindo aos convertidos a Cristo, tá certo? Em todas as épocas. Antes dele, depois dele e até Jesus voltar. Amém? E Paulo vai dizer assim, fortalecei-vos no Senhor. Claro, nessa expressão, Paulo ele vai nos advertir que a nossa força, ela vem de Deus. É Deus que nos fortalece. Como? Crendo nele. Crendo, então você vai ser fortalecido por Deus, confiando, orando, lendo a palavra, congregando, né? Sabendo que tem irmãos, procurando estar junto, buscar comunhão com Deus, com os irmãos.
viver com essa consciência de uma presença de Deus na sua vida, porque o Espírito de Deus está em quem crê. Então, aí nós somos fortalecidos pelo Senhor. Então, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. Amém? Eu sou fraco. Se eu ouvir um barulho mais alto, talvez eu corra. Mas o Deus a quem eu sirvo é forte e é quem me fortalece. É quem me impulsiona a falar contigo aqui quase todos os dias. Tem dias que eu não gravo porque não dá tempo, tá certo? Mas é o Deus que me impulsiona a falar, dizer que o Brasil está entregue na mão de comunistas, corruptos, ladrões. Nós precisamos orar pelo Brasil, nos fortalecer no Senhor e orar pelo Brasil. Então, como é que eu me fortaleço em Deus? É crendo nele, crendo no Evangelho, crendo na sua palavra, entendendo essas verdades, confiando em Deus plenamente e assim buscando ter essa consciência da presença de Deus em nós, amando o próximo, respeitando, fazendo tudo aquilo que Jesus ensina. É assim que nós nos fortalecemos em Deus. Amém? E o versículo vai terminar: e na força do seu poder. Portanto, a força e o poder vêm de Deus. O genuíno crente, ele sabe disso mesmo. Quando eu estou aqui falando com você, estou falando por essa fé, por esse poder que emana de Deus, que me impulsiona a falar, a levar a palavra de Deus a ti, para te abençoar, para renovar a tua esperança. E você, se está sem esperança, tem uma esperança, tá certo? Creia em Cristo. Tenha esperança, viva com esperança. Há coisas melhores, tá certo? O mundo não é só maldade, não, e o mal não venceu, não. Quem venceu foi o bem, que é Cristo, venceu na cruz. Então, a força e na força do seu poder. Portanto, a força e o poder, ela vem de Deus. Ela é de Deus e ela vem de Deus. Amém? Deixa eu ler aqui um versículo em João 17:3, que foi Jesus que falou, tá certo? E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Nos fortalecemos em Cristo, mano. É a esperança. Não é esperança qualquer, não. É a esperança da fé. Como diz em Hebreus 11, primeiro, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a certeza daquelas que não se vê. E, portanto, é nesse Deus que nós nos fortalecemos. Amém? Estou dizendo isso para você. Isso é uma palavra de vitória para você. Está aí meio fraco, está aí meio abatido? Creia em Cristo, levante sua cabeça. Creia, Deus é soberano. Ele pode te socorrer. Está com pensamento aí de morte, de suicídio, sei lá. Está com um pensamento aí muito ruim. Coloque a sua fé e esperança em Deus. Ele vai te ajudar, vai te levantar, vai te fazer entender que Ele tem força e poder suficiente para te abençoar, te levantar, te colocar de pé e te fazer crer. Abra seu coração para Cristo, amém? Então, amado, essas verdades são graciosas, tá certo? Eu quero ler aqui o Salmo 28, versículo 7, porque o salmista, Davi, ele é um homem que é um homem igual a mim, a você, guardadas as proporções que ele foi rei de Israel, tá certo? É uma tipologia de Cristo no Velho Testamento, mas é um homem igual a mim, a você. E ele tem uma confiança excepcional, extraordinária em Deus. Salmo 28, 7, ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Se você estiver meio amargurado, meu irmão, dê graças a Deus porque você está vivo hoje. E a sua situação pode mudar com a sua confiança em Deus. Ele é Deus de poder, é Deus de glória. O Deus revelado em Jesus Cristo. Amém? Paulo diz no demais, irmãos meus, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que você possa, nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, quem sabe, no dia que você ouvir essa palavra, você possa lembrar-se disso, você possa ser fortalecido e fortalecida em Deus. Você que pensa que é forte, você é fraco mesmo. Eu sou fraco. Dependo de Deus, preciso de Deus, amo a Deus. Faço como salmista, digo: Senhor, Tu és a minha força e o meu escudo. Proteção. Tem proteção de Deus para ti hoje, confie no Senhor. Amém? A partir de amanhã eu vou descrever cada parte da armadura de Deus com suas finalidades. Amém?
Mas hoje, para hoje, fique aí com essa palavra, palavra de confiança, palavra de fé. Creia em Deus. É Cristo a revelação de Deus e fortaleça-se nele. E o Senhor possa te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, abençoar o Brasil, abençoar o mundo. O mundo precisa de Deus. Tem pessoas aí que vivem pensando que são os bambambam. Bam, bam. São, na realidade, miseráveis, pobres, cegos e nu, porque são dominados, na realidade, pelo pecado e pela maldade. Mas que Deus possa nos abençoar. E a você que está precisando de uma força aí de Deus nessa manhã, bote a sua fé em Jesus Cristo, porque Ele é Deus poderoso, vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.